Olá, gestantes e profissionais. Eu tenho recebido diversos e-mails de pessoas que não fizeram nosso curso com dúvidas em relação ao uso da lanterna na gestação. Tá? Pessoas perguntando por que usar lanterna, quando, que tipo de lanterna, né, como que eles vão fazer. Em especial porque em diversas entrevistas que eu dou, às vezes eu apresento lanternas completamente diferentes uma das outras e surgem muitas dúvidas. Então eu resolvi preparar um videozinho para vocês respondendo as principais perguntas, as 3 principais perguntas, que são por que usar lanterna na gestação, quando que eu vou começar a usar a lanterna na gestação e qual é o tipo da lanterna, qual a intensidade da lanterna. Tá? Então, respondendo a primeira questão, por que usar a lanterna no ventre? Essa questão ela é bem detalhada no curso, tá? Mas em linhas gerais eu vou explicar um pouquinho aqui para vocês, porque o ambiente intrauterino ele já é um ambiente satisfatório para o desenvolvimento do bebê. Mas no campo científico, hoje a estimulação no ventre ela é vista como uma excelente ferramenta para fortalecer aquele vínculo entre os pais e os filhos e dar suporte em cada fase do desenvolvimento do bebê. O que acontece é que quando nós damos suporte em cada fase, nós ajudamos as crianças a alcançarem o potencial intelectual delas. Mas nós não estamos falando apenas dos potenciais intelectuais, aquele que vem à nossa mente, né, o raciocínio lógico, não é nada disso, mas os potenciais emocionais também. Então, por meio dessa estimulação no ventre, tá, que nós trabalhamos os sentidos do bebê na gestação, a motricidade dele, a lanterna, ela é um exemplo dessas atividades que nós trabalhamos para estimular a visão. Ela é uma das mais de 20 brincadeiras que nós ensinamos dentro do curso de estimulação da Little Genius, tá? Que a proposta é tornar aquele ambiente intrauterino ele muito mais rico, tá? Porque estimular não é sobrecarregar a criança, não é fazer nada mais do que vocês já fazem, tá? Mas as mães de uma forma ou de outra elas já estimulam os seus bebês no ventre, sem saber, sem perceber. Só que com um programa de estimulação, vocês sabem fazer isso, tornar aquele ambiente muito mais rico. Vocês entendem o que vocês estão fazendo agora com o futuro dos bebês. Isso é o mais importante, isso é o mais legal, né? Então, sempre que nós ofertamos estímulos para o bebê no ventre, nós ajudamos a formar conexões entre neurônios, principalmente, tornar células que são as precursoras dos neurônios a se tornarem neurônios, tá? E esses benefícios, essas conexões das quais eu estou falando, elas não se estendem apenas às áreas cerebrais relacionadas à visão, tá? Elas se estendem a muito além disso. Por quê? O cérebro do bebê no ventre, ele é altamente plástico, ele é altamente modificável. Então, em linhas gerais, tá? Resumindo, resumo do resumo, tá? Um excesso de conexões, por exemplo, na área cerebral da visão, esse excesso, ele pode migrar no cérebro, às vezes até 3 locais, para uma área de demanda, que é o que acontece principalmente depois que os bebês nascem, que eles começam a ter experiências, as vivências, né, de aprendizado deles, que é principalmente a interação entre a mãe e o bebê, que vão ajudar a formar toda essa arquitetura do cérebro deles que é responsável pela futura capacidade de aprendizado deles, tá? Então, além disso, essas brincadeiras com a lanterna, elas ajudam os pais a perceberem que os bebês, eles respondem aos estímulos externos, que eles captam os estímulos, que eles sentem, que eles respondem, que eles não estão encapsulados ali dentro do ventre, né, totalmente longe e sem contato nenhum com os estímulos externos. Não é nada disso. Quando as mães elas começam a praticar as atividades com a lanterna, que o bebê se movimenta, que ele responde, as mães elas começam a se conscientizar de que o bebê ele está muito mais exposto ao ambiente externo do que ela pode imaginar. E elas se conscientizam muito mais dessa questão do pensamento dela,
do comportamento, das emoções dela, do relacionamento que ela tem com as outras pessoas, com o cônjuge, com o outro filho, de que forma aquilo tem um impacto muito grande no desenvolvimento daquele bebê que ela está esperando. Tá? Então, quando vocês tiverem oportunidade, assistam aos outros vídeos da Little Genius que nós estamos postando para explicar um pouquinho melhor sobre o que é essa estimulação no ventre, né? Quais são os benefícios dela a curto e a longo prazo? Qual que é a relação que isso tem a ver com os estudos da neurociência? O que o bebê aprende no ventre? Que relação que tem com a epigenética, biopolítica, neuroeconomia, assim vai. Depois todos esses termos são explicados, tá? Com mais detalhe. Mas vocês podem perceber por meio de tudo isso que a estimulação ela tem muito mais a ver com o relacionamento que a mãe e o pai, né, ou às vezes um irmãozinho, um avô, avó, tem com aquele bebê dentro do ventre, do que só o futuro potencial intelectual deles. Vai muito além disso. Só que durante o curso, até elas chegarem na questão de como usar a lanterna, porque usar a lanterna elas já aprenderam muito mais sobre todo esse mundo da estimulação, né? E aquelas mães que aprendem na gestação, o desenvolvimento fase a fase, o que o bebê é capaz de sentir, aprender, entender no ventre, elas se tornam mães mais preparadas para dar apoio em cada fase da gestação e principalmente mães muito mais preparadas para dar apoio no desenvolvimento do bebê assim que ele nasceu, ou seja, nessa principal fase do desenvolvimento mais crítico do desenvolvimento cerebral do bebê que ela está esperando, né? Algumas mães também me perguntaram se algumas crianças com condições especiais ou mães que estão esperando bebês de grupo de risco para atrasos no desenvolvimento, se elas podem participar de brincadeiras de estimulação. E eu respondo que é claro que sim, essas crianças são extremamente beneficiadas, até porque muitas das pesquisas científicas mais recentes, né, que já têm sido estudadas, não agora, mas há 10, 15, 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás que nós estamos coletando os benefícios a longo prazo agora, a gente consegue ver que as ferramentas mais potentes de estimulação são aquelas iniciadas no ventre e não necessariamente depois que o bebê nascer, tá? Então, acho que isso ajudou a responder um pouquinho mais sobre o porquê usar a lanterna e nós vamos seguir com a segunda questão, que é quando começar a usar a lanterna. Então, vamos lá, a segunda questão, que é quando começar a lanterna. Então, o ideal para uma gestante que não recebeu uma orientação individualizada é começar a partir da 34ª e 35ª semana de gestação. Antes disso é possível sim começar, até porque as brincadeiras mais legais a gente inicia ali já no final do segundo trimestre, tá? O estímulo luminoso, ele é aquele que vai ajudar a desenvolver o aparelho visual do bebê, assim como as áreas cerebrais relacionadas à visão. E essas áreas cerebrais, elas se maturam, uma parte já na gestação, outras já nos primeiros dias de vida e grande parte, uma parte bem importante dela, nos primeiros poucos meses depois que o bebê nasceu. Então eu estou falando sobre as áreas do cérebro relacionadas à visão. O aparelho visual em si do bebê, ele leva ali alguns anos ainda para ficar maduro, tá? Então, por que 35ª semana ou 34ª para uma gestante que não recebeu orientação individualizada? Porque nessa fase, o bebê provavelmente ele já está virado para baixo, às vezes encaixado, com a cabecinha virada para trás. E se ela erra, às vezes, na intensidade da lanterna, aquele bebê está muito mais seguro. Tá? Então, antes da 34ª, 35ª, é possível sim iniciar o uso da lanterna. Só que existem recomendações para cada tipo de gestação, para cada tipo de gestante em cada tipo de gestação. Não existem receitas de bolo, tá? Então, só que nem sempre a gestante ela tem oportunidade de encontrar um dia ensolarado. Às vezes ela trabalha e no horário de trabalho não permite com que ela vá tomar um banho de sol, etc. Né? Às vezes uma gestante em repouso, que ela não pode, às vezes, descer no prédio para tomar um banho de sol, ou uma gestante que ela não pode se expor ao calor excessivo do sol por causa da pressão arterial, por exemplo. Então, a gente recorre a uma iluminação, a luminosidade artificial. Além disso, são feitas brincadeiras com as lanternas, que você vai interagir o papai com o bebê, a mamãe com o bebê, o irmãozinho, o vô, a avó, e assim vai.
Em relação ao tipo de lanterna, nós vamos comentar agora nessa terceira questão, que é qual a intensidade da lanterna que nós podemos usar. Bom, então vamos à terceira pergunta, que é qual tipo de lanterna usar. Então nós temos as lanternas do tipo quente e do tipo fria, tá? Do tipo fria são essas de LEDs. Nós usamos as de LEDs por causa do conforto, para não ter aquecimento na pele, né? Não ter aquele desconforto para gestante e para a gente ter uma linguagem mais comum em relação à quantidade de LEDs, tá? Então a quantidade de LEDs ou a intensidade da lanterna, ela vai variar muito de gestação para gestação, tá? Não é de gestante para gestante, porque uma mesma grávida, tá, em situações diferentes, na gravidez de um filho, na gravidez de outro filho, tá, ela recebe orientações diferentes. Tá? Então nós podemos usar sim a lanterna antes da 35ª. Aqui eu vou passar para vocês mais orientações a partir da 34ª, 35ª semana, tá? Porque antes disso a gente pode fazer diversas brincadeiras, mas eu me sinto muito mais segura ensinando aquela gestante que eu tenho contato pessoal e que eu possa indicar corretamente o uso da lanterna para ela antes disso, tá? E porque as brincadeiras que podem ser feitas, além de só colocar a lanterna, elas recebem orientações especiais, tem outras coisas a mais para fazer, que senão esse vídeo levaria mais uma hora. Tá? Então, antes de escolher a intensidade da lanterna, eu costumo avaliar alguns pontos. Ligados, por exemplo, a semana de gestação, a camada de gordura da gestante, isso é importante, a posição do bebê, se ela já costuma se expor ao sol ou não. Então são alguns fatores que a gente vai avaliar conjuntamente. Por exemplo, a semana de gestação, não dá para eu avaliar só ela para determinar a quantidade de LEDs ou intensidade da lanterna. Por exemplo, no início da gestação, não tem ligação nenhuma você querer usar uma lanterna mais fraquinha e ao passar dos meses, conforme vai se aproximando no final da gestação, você querer usar uma mais forte, ou vice-versa. Eu vou começar com uma mais forte para o bebê que está pequenininho visualizar melhor e conforme ele vai crescendo eu vou diminuindo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu avalio a semana de gestação junto com o quê? A camada de gordura abdominal da gestante, por exemplo. Então, duas gestantes que possam ter engordado 20 quilos, às vezes uma, ela distribui aquela gordura de forma mais homogênea, aquela outra que tem a tendência de acumular mais na região abdominal, ela vai ter uma camada de gordura abdominal muito mais espessa do que a outra gestante. E isso influencia, porque é a camada de gordura e a muscular que vão segurar grande parte da intensidade da lanterna. Outra coisa que eu avalio junto também é a posição do bebê. Eu ensino as alunas a como identificar a posição do bebê no ventre. Às vezes vocês podem pedir a ajuda do obstetra, né, para ajudar a identificar a posição do bebê. Por quê? Imagina um bebê acima de 34, 35 semanas que ele já pode estar virado para baixo, às vezes com a cabecinha lá para trás. E aí você vai brincar, colocar uma lanterninha aqui na sua barriga, que na verdade você está passando nas costas do bebê. Ele não vai enxergar absolutamente nada, tá? Então a gente tem que pensar um pouquinho nessas questões também. Se o bebê já estiver encaixado e a gente for usar a lanterna, você não vai colocar a lanterna nas costas. Você tem que identificar qual a posição que está, para que direção está a cabeça do bebê. Porque se você for colocar a lanterna mais na região lateral ou posterior, por exemplo, ali você tem uma camada de tecido muito mais espessa, né? Então a alteração, a mudança, a quantidade de LEDs também é alterada nesses casos. Agora, falando em quantidade de LEDs, que aí vem um pouquinho da confusão, tá? Então, por exemplo, a gente tem lanternas, é difícil receitar, por exemplo, tantos LEDs para uma gestante. Por quê? Depende da lanterna. Às vezes você tem uma lanterna como essa daqui, que ela é de 2 LEDs, né? Por exemplo, essa daqui é uma lanterna chaveirinho, que você pode comprar até na padaria. Você carrega ela, né? E depois de carregado, claro, você pode acender ela, mas ela é muito menos intensa do que uma lanterna de
um LED, como essa daqui, por causa do refletor dessa lanterna. Então ela é uma de um LED, às vezes é muito mais intensa do que essa de 2, tá? Mas o que tem causado muita confusão é, às vezes, nas entrevistas que eu dou, mostrar uma lanterna como essa daqui. E essa lanterna é uma lanterna de 12 LEDs. E às vezes quando eu mostro, eu falo assim, então uma lanterna para você estimular o bebê no ventre não necessariamente precisa ser uma lanterna fraquinha. Então presta atenção, eu digo que não necessariamente, eu não digo que não tem que ser uma lanterna fraquinha, tá? Essa lanterna em especial que eu costumo mostrar muito para as minhas alunas é uma lanterna fásica. Você consegue, conforme você vai clicando nela, você escolhe a quantidade de LEDs que você quer acender. Então se eu quiser usar um LED, 3, 6 ou 12 LEDs, sou eu quem vou escolher nessa lanterna, tá? Então, por exemplo, chegou no final da gestação, você quer usar uma lanterna para usar com o seu bebê, é difícil eu dizer para você, olha, procure esta lanterna da Philips, que nem marca, nem o código dela eu tenho, porque você vai ficar atrás, uma semana inteira atrás de uma lanterna que talvez você não encontre e você perdeu uma semana inteira que você podia estar estimulando o seu bebê. Então, o que eu faço com as gestantes é o quê? Compre uma lanterna. Pode ser uma lanterna um pouco mais intensa e uma lanterna às vezes menor, um pouco mais pontual. Compre 2 tipos de lanterna, né? Porque depois de fazer alguns testes eu vou ensinar a adaptar a quantidade de LEDs. De repente em cima de um tecido, um adesivo, isolante, o que for. São feitos testes antes de determinar a quantidade de LEDs, tá? Se você for parar para pensar, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, em diversos países em que a estimulação de ventre ela é bem conhecida, você consegue encontrar em blog, em livro, em diversos lugares orientações que passam o quê? Em torno, para você usar a partir da 35ª, de 1 a 3 LEDs, tá? Para você usar na barriguinha ali em torno de 2 minutinhos por dia, 3 minutinhos, né? 2, 3 vezes por dia no máximo. Mas aí vocês vão cair naquela questão, vocês vão encontrar uma lanterna de um LED forte e às vezes uma de 2 bem menos intensa. Então por isso que eles costumam recomendar ali de 1 a 3 LEDs no máximo a partir da 35ª semana. Não existem receitas de bolo e a Liliodinos não gosta de trabalhar com receitas de bolo porque você, gestante para gestante, vocês são diferentes. Cada bebê responde de forma diferente, tá? Então essa indicação individual é super importante. Se você está acima da 35ª semana e você quer começar a brincar com o seu bebê, não tem oportunidade de fazer o curso ou não está encontrando orientações especiais, então eu recomendo que você tenha uma lanterna de um LED, uma que possa ser até um pouquinho mais forte, ou às vezes uma menor de 2, 3 LEDs, tá? E você vai fazer um teste no escuro. Você vai apagar a luz, você pega uma camiseta branca, que todo mundo tem uma camiseta branca em casa, tá? Então aqui você tem as 2 folhas do tecido, tá? As 2 folhas. Dobra ao meio a camiseta, então você vai ter 4 camadas do tecido branco. Você vai acender a lanterna no escuro, tá? Tudo apagado. E você vai colocar a lanterna aqui próxima aos seus olhos. Tá? Não tão próxima, tá? Porque o bebê não tá assim na barriga, colado na sua barriga. Ele vai estar ou na posição lateral e dependendo de onde você for posicionar a lanterna, vai ter um certo distanciamento. Então, no escuro, aqui no claro, ela é super confortável, mas no escuro ela é bem mais forte, tá? Então, olhou, tá confortável, dá pra olhar para aquela luz de forma confortável? Então, os testes iniciais que você vai começar a fazer na barriga pode ser com esta lanterna. E essa camada de tecido, ela serviu para quê? Para imitar, tá, a sua barreira abdominal, muscular, a camada de gordura e assim for. O nosso tecido muscular de gordura provavelmente vai bloquear bem mais do que só essas 4 camadas. Isso quer dizer o quê? Então você está confortável com essas 4 folhas aqui do tecido, vai estar confortável para o bebê ali dentro com
com a sua barreira abdominal, que vai bloquear a parte até mais do que essa camiseta, tá? Depois disso, você vai posicionar, identificar onde tá o bebê tá viradinho e você vai brincar, vai movimentar a lanterna vagarosamente. Quando? Depois de uma meia hora que você teve uma refeição grande, é a hora que aumenta a sua glicemia, o bebê já vai estar mais ativo. Então, a intenção não é acordar o bebê com a lanterna, cutucar e brincar na hora que você quer. É pegar aquele momento que o bebê já está mais ativo, tá? E você vai brincar com a lanterna, vai movimentar vagarosamente, você vai perceber de imediato a movimentação do bebê. Se você notar que ele está se mexendo assim bruscamente, não tá legal. Então você vai usar por cima da sua camiseta, ou você vai adaptar a lanterna colocando um adesivo, ou você coloca uma fita isolante, qualquer coisa que vá diminuindo a intensidade daquela lanterna. Lembrando que as primeiras vezes que a gente coloca a lanterna, o bebê ele tende a fugir daquele faixa de luz. Então você tá brincando e ele tá fugindo. As mães que já costumam tomar banho de sol, já estão acostumadas, né, com essa estimulação de luminosidade para o bebê, a resposta deles já é um pouco mais diferente. Eles já encaram a luz, eles já começam a participar um pouquinho mais com a brincadeira da lanterna, não necessariamente se movimentando tão bruscamente, tá? Mas as primeiras respostas normalmente elas são assim. Se você tá notando que a lanterna tá forte, você não tá se sentindo confortável, o bebê tá se mexendo bruscamente, você diminua a quantidade de LEDs, tá? Se não tem como diminuir a quantidade de LEDs porque você tem uma lanterna de 1 LED, você vai bloquear, você vai adaptar aquilo ali, tá? Aqui são as orientações para de 1 a 3 LEDs acima da 35ª semana. Vão ter gestantes que precisam de uma quantidade maior de LEDs, que precisam de outras adaptações. Então aí eu prefiro passar essas orientações pessoalmente. Antes da 34ª, a mesma coisa, passo orientações individualmente para cada gestante, tá? Então, no ventre, vocês vão fazer essas atividades, de preferência no quarto escuro, para o bebê conseguir focar melhor aquele fachozinho de luz. E vocês vão convidar o papai, o irmãozinho, a avó, quem for, para tocar a barriga, conversar com o bebê, você cantar uma musiquinha, aproveitar o momento para interagir com o bebê. É muito comum, às vezes, a gestante que trabalha, toda vez que ela chega do trabalho, aquele horário, ela faz aquela brincadeira. Antes de sair do trabalho, ela faz aquela brincadeira. Passa uma semana, 2, o bebê ele já começa a ficar em alerta quando chega mais ou menos aquele horário da brincadeira. É super comum isso acontecer, tá? Especialmente as grávidas que até começaram um pouquinho antes. Agora, existem lanternas, por exemplo, menores como essa daqui, que tem 9 LEDs, tá? E elas são mais pontuais do que uma que possa acender 9 ou ter 12 LEDs, que elas têm os pontos de luz mais afastados. Esse tipo de lanterna eu recomendo para começar bem antes da gestação, que nós vamos fazer algumas atividades específicas na gravidez. Não é só simplesmente ligar a lanterna e deixar ali para o bebê brincar. Não, são atividades que vão trabalhar a cognição do bebê, a memória, a interação, reconhecimento de vozes e palavras, tá? Mas isso tudo é feito com brincadeiras orientadas, tá? São ensinadas passo a passo, cada semana é uma coisa diferente que a gente vai fazer no ventre. E uma gestante, aluna minha, normalmente eu recomendo até 2 tipos, às vezes 3 tipos de lanterna, porque nós vamos fazer atividades diferentes dentro do ventre. Dependendo do foco de luz, se ele é mais pontual ou mais distante um do outro, são brincadeiras diferentes que nós vamos fazer dentro do ventre. E tudo isso tem recomendações, tem o tipo da brincadeira, como que você vai participar, como que o maridão vai participar também, o irmãozinho. Em especial porque quando chega ali perto da 28ª semana de gestação, 26ª, 28ª, os bebês eles já estão com a memória, a consciência já bem desenvolvida. Então, o que nós brincarmos com eles ali dentro, principalmente nessa fase, eles vão lembrar bastante depois, tá? Então, até aqui deu para perceber que para cada gestação, né, para cada grávida, existem recomendações diferentes. Existem algumas recomendações gerais para o público em geral, que é essas que eu passei, que a gente costuma ver em diversos lugares para você poder estar trabalhando de forma mais segura com o seu bebê. A estimulação do ventre não vai machucar o seu bebê, não vai causar nenhuma alteração no seu bebê. O que acontece é que para tudo na vida a gente tem limites.
né? Não adianta você querer usar uma lanterna intensa demais, colocar música de forma intensa demais, que você vai sobrecarregar o seu bebê, né? Você vai sobrecarregar você também. Existem formas de trabalhar tudo. Lembrando também, eu trouxe meu celular para lembrar que iPhones, por exemplo, 4 ou 5 que você tem o flash do celular, que é um flash forte. E aí a gestante fala assim, então dá para eu usar o flash porque ela colocou, o bebê movimentou. Nós não recomendamos celulares perto de barriga, ok? Tá. Por que eu tô falando isso? Porque hoje muitas grávidas sabem que é legal, que é importante colocar música, e eu vejo elas colocando música de celular perto da barriga, tá? Então, pela segurança do celular, evitem o celular para usar tanto o flash quanto a música, tá? Outra coisa, a gestante que usou o celular ou o som do carro para estimular com música, isso faz muita diferença. Eu vejo na prática clínica muita diferença de cognição entre bebês que foram estimulados com música, usando o fone correto, o tipo de música correto, o som adequado, o volume adequado, né, o tempo por dia adequado, de uma mãe que fala, eu estimulei com música, mas eu usava, toda vez que eu ia do trabalho, eu ligava o som do carro. Esquece, tá? Para os efeitos de música no ventre serem efetivos, existem diversas recomendações. Mas eu usei música clássica. Tudo bem, música clássica é música clássica, mas nem todas elas são iguais e elas produzem efeitos diferentes no aprendizado do bebê. Nem sempre uma música composta estimula mais ou menos do que uma música solo. Nem sempre a gente vai usar a música completa, às vezes uma parte, às vezes é um som, um ruído, não necessariamente qualquer uma, e nós adaptamos, claro, de acordo com aquilo que a gestante gosta, com aquilo que o bebê está respondendo, que ele gosta ou que ele não gosta, tá? Então, parece que eu compliquei um pouquinho, mas na verdade era para tentar esclarecer aquelas dúvidas, tá? Quem tiver alguma dúvida a mais, eu peço por favor que entre em contato diretamente comigo, ou deixe um e-mail, ou entre em contato no nosso blog, ou no Face da Little Genius, ou no site, tá? Para que eu possa ajudar a orientar um pouquinho melhor vocês. Com o tempo nós vamos estar postando alguns outros vídeos para esclarecer outras dúvidas também. E aguardo vocês para que possam conhecer um pouquinho mais sobre o que é estimulação no ventre. Estimulação no ventre não é só cantar, colocar a mãozinha na barriga ou brincar com a lanterna. Ela vai muito além disso. Ela é a principal forma de como você vai se relacionar com o seu bebê. Desde o momento do ventre, porque o bebê no ventre ele tem sentimentos, ele tem percepções, ele entende muito o mundo ao redor dele. E é fantástico, é fascinante essa experiência de você poder começar tão cedo, de você ter um início maravilhoso e poder interagir com o seu bebê já desde quando ele é um ser humano, tá? Então, esse vídeo eu vou deixar com vocês para que vocês possam assistir várias vezes. Teve dúvida, assistam de novo, e qualquer dúvida entre em contato comigo. Obrigada, beijo para todos.